Que mal lhe pergunte, como é que acende a luz aqui? Se eu tiver uns 3 desmaios aqui, vocês não reparem não, que eu acabei de ser avisado que eu ia dirigir o negócio. Já tive 3 paradas cardíacas, mas tudo bem. Então vamos lá. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, os que já vêm, os que estiverem vindo pela primeira vez. Então nós vamos passar pequenos e ligeiros avisinhos aqui, ó. Nós temos palestras e passes todos os dias, fica ali no mural e também no site as informações dos dias e dos horários. Nós temos um atendimento fraterno 20 minutos antes de se iniciarem aqui as palestras, né? Só falar com o pessoal, chegar um pouquinho antes, quem precisar conversar um pouquinho. Temos o passe à distância, aí tem que passar no plantão, a pessoa pega o cartãozinho e faz o passe à distância para o seu ente querido, que ele deseja beneficiar, né? A área social, nós temos atendimento a 90 famílias. Então, nós de antemão agradecemos a todos que já ajudam e aqueles que puderem contribuir com qualquer tipo de alimento não perecível, a gente agradece muito, né? Essas familhinhas, elas são muito necessitadas e tudo para elas é muito bem-vindo, né? Toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, todos os sábados nós temos entrega de lanches para moradores de rua. Quem quiser conhecer, é sempre que o pessoal se reúne, sai daqui às 17 horas para fazer a entrega. E nós fazemos sempre a campanha do Evangelho no Lar, né? Quem não souber exatamente, tem um roteirinho. Quem não souber, é só procurar o plantão, que o pessoal explica direitinho. O Evangelho no Lar, ele faz muito bem, ilumina a nossa casa, nos ilumina, nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz serenidade. Além do que, né, nos traz um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de aprendizado, né? Então, já de antemão eu aviso que hoje quem vai fazer a palestra é o nosso amigo Amir, que vai falar sobre temperança do livro O Médico Jesus, é isso? Até aqui eu fui razoavelmente bem. Então, vamos apagar a luz, né? Então, nesse momento, gente, é o momento da gente procurar se desligar de tudo aquilo que nos envolveu, que normalmente nos envolve no nosso dia a dia, da gente trazer o nosso pensamento para cá, da gente procurar se deixar envolver por essa vibração tão harmoniosa aqui desse ambiente, que a espiritualidade desde cedo prepara para nós, para o nosso trabalho, para nós nos fazermos receptivos à ação da espiritualidade, abrirmos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para recebermos essa vibração, esse acolhimento, essa fluidificação, e nos abrirmos também para ouvirmos a palestra, ouvirmos com muito carinho, ouvirmos com muita atenção, de modo que os ensinamentos, a mensagem que nos for passada, não nos toque apenas e tão somente os ouvidos da matéria, mas possa nos calar fundo ao coração. Que todas as vezes que nós estivermos aqui e ouvirmos uma palestra, um ensinamento, uma mensagem, isso possa servir não apenas para aquele fugaz momento, mas possa servir como uma lanterna a iluminar o nosso caminho daqui para frente. E que assim seja, que o nosso irmãozinho Amir seja muito feliz na sua palestra de hoje. Boa noite. Todos bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Nós vamos falar sobre temperança, do livro Médico Jesus, do nosso companheiro José Carlos de Luca. Eu vou passar os trechos do texto dele e vou fazer alguns comentários que eu fui anotando aqui à medida que eu fui preparando aqui, a gente vai conversando. Ele diz assim: indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Acho que essa parte ele pegou do Kardec, se eu não me engano, né? Então não
uma questão de punição da maneira que a gente está acostumado a pensar, né? É uma questão de consequências, de resultados de escolhas, né? Nós sempre temos escolha, ainda que essas escolhas sejam às vezes diferentes do que a gente queria. Escolha nós sempre temos, né? Como a gente vai conversar um pouquinho aqui ao longo do tema. É que essa ideia de punição vem da ideia que a gente faz de Deus, de um Deus vingativo, que é uma coisa que nós temos dentro de nós há muitos séculos, talvez há muitos milênios. É até paradoxal, né? Na Bíblia fala ali que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E na verdade é a gente que faz, é lógico que ele fez mesmo, né? Mas a gente, quando constrói as nossas concepções de Deus, a gente constrói uma concepção de Deus muito parecido com a gente, né? Basta ver as mitologias aí mais antigas de todos os povos, né? Você vai ver lá os gregos, os romanos, com deuses ali, muitos deuses muito parecidos conosco, com as nossas invejas, com o nosso ciúme, com a nossa raiva, com a nossa com as nossas más tendências, né? Então a gente está muito acostumado a fazer essa ideia de Deus. Por isso a gente, quando acontece alguma coisa, e a gente já tem essa crença, já tem até fé, talvez, em Deus, a gente fala assim, não, Deus está me punindo. E a gente não para pensar que isso é sempre o resultado de uma escolha. Aí alguém pode falar assim, não, amigo, está me acontecendo uma coisa agora aqui, que você está enganado porque eu não escolhi isso. Olha, você pode não ter escolhido agora, mas pode ter escolhido numa encarnação passada, de acordo com o uso que fez do livre-arbítrio. Pode ter escolhido antes de reencarnar. Mas a grande maioria delas a gente escolheu ontem, escolheu a semana passada, escolheu o mês passado, escolheu o ano passado. A grande maioria das coisas que nos acontecem, boas e más, são resultados das nossas escolhas não tão antigas assim. Por que a gente pensa em punição? Lá no Livro dos Espíritos está escrito, né? Onde se encontra escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos responderam lá a Kardec, na consciência do homem. Então olha só, quando a gente pensa que a lei de Deus está na nossa consciência, o juízo se a gente infringiu ou não essa lei, está dentro da gente. Não é uma coisa absoluta, que eu tenho leis assim fechadas, quadradinhas, e para todos a infração da lei é igual. Até porque quem tem mais conhecimento, quem tem mais cultura religiosa, quem tem mais cultura moral, quem tem mais o senso ético mais desenvolvido, é mais responsável do que aquele que não recebeu todos esses ensinamentos. O espírito que já é mais antigo na escada evolutiva tem mais responsabilidade do que aquele espírito que está iniciando os seus primeiros passos aí, que acabou de sair ali da formação ali da sua individualidade como espírito, né? Essas coisas são relativas. Bom, então, se a lei de Deus está na minha consciência, não é que ele quer que eu sofra, é que eu experimento, de acordo com a culpa ou com o arrependimento que o determinado ato gerou, de acordo com a lei de Deus que está na minha consciência, eu experimento determinada porção de culpa. Isso significa que a culpa, pelo mesmo ato, por atos iguais, vai ter em pessoas diferentes, cores diferentes, intensidades diferentes, e vai gerar disposições diferentes. Em alguns ela vai gerar uma espécie de paralisia, porque ele fica prisioneiro na culpa. Em outros ele vai gerar uma transição rápida para o arrependimento e logo em seguida uma transição para a vontade de reparar. O mesmo ato, porque as leis de Deus estão escritas nas consciências de cada um de acordo com quanto ele já caminhou na escala evolutiva. Então não é que Deus quer que eu sofra. Quando esse sentimento de culpa aparece na minha consciência, exatamente ali onde está escrita a lei,
Isso gera, ainda que de maneira inconsciente, uma necessidade íntima de reparar. Uma necessidade íntima de acabar com aquela sensação de desprazer que está me fazendo se sentir mal, está me fazendo se sentir culpado. E na grande maioria de nós isso vai funcionar como? Atraindo a lei de retorno, atraindo a lei de causa e efeito, atraindo para nós consequências muito semelhantes àquelas que a gente causou para os outros. Então não é que Deus profere, exatamente aqui como fala o Kardec, né? Não é que Deus profere uma sentença, você vai passar por isso. Me fizeram uma vez essa pergunta, no final de uma palestra aqui. A pessoa não vi mais, mas a pessoa me perguntou, falou assim, nossa, mas Deus não é tão bom assim, porque Ele quer que eu sofra, Ele faz questão que eu sofra. E a minha resposta, que é o que eu vou dizer agora, é assim, será que é Deus que quer que a gente sofra? Ele não exige que a gente experiencie o mal. Ele exige que nós melhoremos a qualidade das nossas escolhas. E se não houve outra maneira de fazer a gente mudar o tipo de escolha que a gente faz, a gente acaba, pela força mesma, pela natureza mesma das coisas, atraindo a consequência exatamente da mesma maneira que a gente criou. Mas a gente vai ver daqui a pouco que essa não é a única maneira. Ou seja, muitas vezes a justiça divina já não faz questão que eu receba a lei de retorno, porque eu já posso ter feito por merecer que essa expiação que ia decorrer daquele erro, eu já posso ter feito por merecer que aquilo tenha sido afastado. Então, na justiça divina aquilo não seria mais necessário, mas na consciência que desenvolveu aquele complexo de culpa e ficou cultivando a culpa, isso pode ser necessário ainda para o bem dele. Para que ele possa finalmente se perdoar. Né? Vamos entender bem essa questão do se perdoar. Não é se perdoar dizendo assim, eu errei mesmo e daí. Não é isso. Quando Jesus fala para Pedro, ele pergunta, né? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que errar contra mim? Até 7 vezes, que já é bastante, né? Não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. Algum tempo depois, ele vira para Pedro, isso está no livro Boa Nova. Pedro fala ali algumas coisas para ele, se queixa ali de algumas situações para ele, e ele fala assim, um dia compreenderás, Pedro, que os homens são mais frágeis do que perversos. Ou seja, nós erramos mais por sermos frágeis, por termos medo, por termos culpa, por termos limitações, do que por sermos necessariamente maus. E é engraçado lembrar que ele fala isso para Pedro. Um dia compreenderás, Pedro, que os homens são mais frágeis do que perversos. E algum tempo depois, na quinta-feira, quando ele ia caminhar ali para ser crucificado, para sofrer tudo aquilo que a gente já sabe, que todo mundo já viu nos filmes, já leu na Bíblia e tudo. E ele fala para onde ele iria ali, e Pedro fala assim, mestre, eu vou te acompanhar para onde fores. E ele fala, Pedro, ainda não tens a fortaleza necessária. Seria quase como dizer, Pedro, você ainda é frágil. Né? Ainda não contas com a fortaleza necessária. Aí ele fala, mestre, você acha que eu sou um homem perverso a esse ponto? Aí ele fala, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele nega, todos conhecem, né, essa passagem, ele nega uma, ele nega 2, quando ele nega a terceira, o galo canta. E não é difícil imaginar o complexo tamanho da culpa que se apoderou de um homem que viu cegos voltarem a enxergar, que viu coxos voltarem a andar, que viu alimentos serem multiplicados, que viu almas serem transformadas, e talvez isso seja o mais importante, né? Almas serem transformadas, caminhos serem refeitos. Ele viu com os olhos dele tudo isso. Imagina o tamanho da culpa que tomou conta desse homem. E ali conta no livro Boa Nova que quando acontece isso, ele olha, Jesus estava numa espécie de cela ali, né? E ele vê o mestre. E o mestre dirige um olhar amoroso para ele. E ele se lembra do que Jesus tinha falado. Algum tempo depois,
Jesus volta e conversa com ele e fala, né? Ele negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Aí 2ª vez. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez. Imagina o desespero, né? Dele te perguntar isso pela 3ª vez, enquanto você se consome pela culpa de ter errado. Então cuida das minhas ovelhas. E aí ele entende, né? Ele começa a fazer todo aquele caminho que ele faz, que a gente conhece, da casa do caminho e tudo, que aliás tem o mesmo nome dessa casa, né? E muito mais tarde ele escreve na sua carta, são 2, né, as cartas de Pedro, ele escreve em uma delas que o amor cobre a multidão de pecados. Então ele descobriu ali, quando ele escreve isso, ele já tinha descoberto que o retorno do mal não seria a única maneira, mas que o amor que ele teria dedicado à causa poderia cobrir a multidão de pecados. Porque um homem que já estava nessa fase que ele estava quando ele escreveu isso, que já tinha a capacidade de perdoar 70 vezes 7 vezes, ele tem a capacidade de se perdoar plenamente. Não com aquele desleixo de, eu errei daí. Não. Mas com o sentimento correto de se perdoar querendo ser cada vez melhor, mas de não querer ser prisioneiro da culpa. Porque por saber que a culpa não vai construir nada por si mesma. Então esse homem já estava em condições de se perdoar. Se ele se perdoa, ele não está mais à mercê. Se ele se perdoa, ele é capaz de perdoar qualquer coisa do outro. Então ele não está mais à mercê da expiação, como nós ainda estamos. Isso significa que o perdão não é para o outro que errou. O perdão é para nós. Para que nós possamos nos libertar. Deixar de ser prisioneiros dessa roda de prova e expiação, prova e expiação, prova e expiação. Aí vai chegar uma hora que é só prova, que aí fica mais tranquilo, e depois um dia as provas vão cessando, vão ficando mais tranquilas, porque também nós vamos ficando maiores. Aí ele fala aqui, ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Aí eu me lembrei do oráculo de Delfos, que tem 2 coisas bem conhecidas que estão escritas lá. Uma é, nada em excesso. Ou seja, todo excesso é prejudicial. E a outra, conhece-te a ti mesmo. E isso também está no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos fala essas 2 coisas também. Que a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter o nome do texto aqui, né? Temperança para as coisas, equilíbrio perante as situações, sejam elas quais forem. E tem que se conhecer. Ele fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente fica pensando assim, poxa, Jesus falou disso? Falou. Ele falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Numa leitura superficial, a gente fica pensando assim, eu conheço a verdade já, porque eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço o Novo Testamento, conheço os 400 livros de Chico Xavier, conheço a codificação espírita, Ivone Pereira, Divaldo, conheço tudo. Então eu conheço a verdade. Só que a verdade só vai te libertar quando se conhecer por dentro. Antes disso, ela é só informação. O que a gente faz com essa informação, a maneira que a gente põe isso para dentro ou não, vai fazer com que essa informação se converta para nós em autoconhecimento. E aí frutifica. A informação por si não frutifica. Porque ela pode cair se aquela semente caiu num terreno árido. Se a semente caiu no terreno árido, é a informação que circula para lá e para cá. O que mais tem hoje é a informação circulando, não é? A internet, é isso, é aquilo, WhatsApp, isso, quem não recebe aqueles 500 mil bom dia, com coelhinhos e tudo, todo dia? É informação. Agora, dependendo daquilo, do que aquilo produzir em nós, se aquilo servir de lição, por exemplo, para a gente enxergar alguma coisa que está dentro de nós, bom e ruim, não estou falando só ruim. A gente tem que conhecer o bom também. Aí se torna autoconhecimento. E essa é a verdade que liberta. Porque essa é a verdade que permite com que você tenha escolha. Né?
quando a gente toma posse do autoconhecimento, a gente começa a conseguir ter um pouco mais de domínio de si mesmo. E aí a gente passa a ter escolha de cair ou não nos mesmos erros. Porque aquele que não investiu nada ainda no autoconhecimento, ele não tem escolha. Toda vez que ele é ofendido, que alguém faz uma ofensa contra ele, ele vai e briga. Todo lugar que ele chega, ele tem que ser o que sabe mais. Todo lugar que ele chega, ele tem que dar ordem. Todo lugar que ele chega, ele tem que mandar. Com qualquer pessoa que ele conversa, ele tem a necessidade de ter razão. Eu não estou falando sobre ter razão ou não, isso não vem ao caso, eu estou falando sobre a necessidade de ter razão. Ele tem a necessidade de querer estar certo. E por mais inteligente que ele seja, todas essas necessidades fazem com que ele não tenha escolha. Ele não tem escolha. Não desenvolveu a disciplina de se conhecer e saber controlar as próprias atitudes, os próprios sentimentos. Acho que nós todos ainda estamos nesse estágio, né? Às vezes a gente age no automático, porque não se conheceu ainda. E mesmo quando a gente começa a se conhecer, não é tão rápido para a gente conseguir controlar as nossas reações. Elas exigem um tempo de estudo. Não combina isso com precipitação. Autoconhecimento não combina com pressa. Leva tempo. Leva tempo. Tem coisas que a gente só vai entender depois de ter passado por algumas coisas na vida. E essa é uma das razões porque a gente tem que agradecer. Fala lá em Paulo, né? De tudo dai graças. Por quê? Porque cada uma dessas experiências, ainda que você tenha achado dolorosa, ela te preparou para entender algumas coisas. Te preparou para conseguir enxergar mais longe, para ver mais profundamente. Porque quando a gente não vê profundamente, isso não tem nada a ver com inteligência, porque quando Jesus conversou com Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, alguns já devem ter lido esse livro, Jesus fala com ele, né? Senador, era melhor que você tivesse me procurado na luz do dia, alguma coisa assim. E ele fala assim, ele fala para o Públio Lentulus, né? Que era um homem acostumado a posições de mando em pleno Império Romano. Então era alguma coisa hoje como você ser um senador dos Estados Unidos. Você ser um senador do Império Romano naquela época. Né? Era o império mais poderoso que havia e ele era uma das pessoas mais poderosas daquele império. E Jesus vira para ele e diz, não procura o homem de estado superficial e orgulhoso. Aí a gente fica pensando, nossa, mas ele era um homem inteligente, né? Já naquela época. Como ele pode ser superficial? Porque não mergulhou dentro de si mesmo. Todo o conhecimento que ele tinha era do externo, não era do interno. Se a gente for ver o escravo Nestório ali depois, e o padre Manuel da Nóbrega, que foram encarnações posteriores dele, eram muito menos superficiais do que aquele senador. Ainda que pudessem ter um nível de cultura material aqui menor. Né? Aí ele fala assim, fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente? O que nos faz beber além da conta? E isso são exemplos, né, de coisas que a gente faz às vezes, se pega repetindo padrões sempre, e às vezes não sabe por quê. Por que o cara bebe exageradamente? Às vezes não é só por gostar muito da bebida. Às vezes é porque se criou aquela cultura de todo cara legal bebe. Né? Aparece na festinha lá, confraternização e tal, no meio espírita não tanto. Mas fora um pouco do meio religioso, você vai naquela confraternização, tá todo mundo com aquele litro de cerveja. Se você tomar um suco ali, mas vão pensar que você é um dos males do mundo ali. Porque se criou essa cultura, até pela mídia e tudo, de que todo cara legal bebe. Né? E aí só quando passar por alguns ciclos de ilusão, desilusão, né? Encarnando e desencarnando, ilusão, desilusão, essas ilusões se desfazem. Ele fala também da comida. Por que a pessoa come exageradamente? É porque tem mais fome do que o outro? Às vezes não. Às vezes é porque se pegou, por exemplo,
entrou O que nos marca na infância, marca muito profundamente, né? E muitas vezes a gente na infância passa por momentos, por festas, por situações familiares muito prazerosas, e todas elas são muito ligadas à comida. A festinha de aniversário, o Natal, a Páscoa, né? O Dia das Mães, o Dia dos Pais, e esse tipo de coisa. E o principal daquilo não era a comida, mas a comida é o mais fácil de reproduzir. Porque todas as outras características, às vezes, daquela situação material ali já podem não estar mais presentes. O pai, a mãe pode ter desencarnado, a situação pode ser completamente hoje diferente, mas a comida é fácil de reproduzir. É fácil fazer um peru semelhante ao que você comia 30, 40 anos atrás. Né? Às vezes a pessoa precisa... Isso só cada um de nós, né? Que pode saber qual é o gatilho que faz a gente agir no automático. Aliás, você vê, a pessoa está comendo hoje, buscando, em termos inconscientes, né? Buscando o afeto do passado. Então ela abre a geladeira querendo que tenha afeto ali. Né? Isso é sério. A gente até às vezes dá risada, porque é uma coisa que todo mundo faz em algum grau, né? Todos nós. Mas isso é sério, porque a depender do autocontrole da pessoa, isso pode chegar a níveis que possam prejudicar até a saúde. E a pessoa está reagindo hoje de uma maneira a uma situação passada. E a gente é perito em fazer isso daí. Se a gente às vezes passou por algum trauma na infância, alguma coisa na adolescência, e a gente às vezes aquilo gerou uma necessidade de defesa, tem gente que assume uma postura defensiva em todas as situações pro resto da vida. E aí ela passa a não ter aquela escolha que a gente falou. Se ela não se conhece, se ela não conseguiu identificar os gatilhos disso, toda vez que ela for agredida, ela não vai desviar e fazer assim e ir embora. Ela vai agredir de volta. Ela vai... E às vezes, se ela não agredir de volta, ela começa a ter problema de autoestima. Porque ela fala, de novo eu não consegui reagir como eu queria. Porque ela queria estourar o outro lá, né? De novo eu não consegui agir como eu queria. Não identificou os gatilhos e reage automaticamente. Ele fala assim também, ó, o que nos impulsiona a falar mal do próximo? Sei lá. Toda empresa tem aquele cantinho do café ali, da fofoca, não tem? Tem até centro espírita que tem também. e todo mundo adora, é o lugar mais gostoso. Mas por que a gente tem essa mania de falar mal dos outros? Será que é pra gente parecer melhor? Porque numa visão superficial, né, aquele que fala deve ser diferente. Né? Se eu estou falando do outro, eu devo ser diferente dele. Se eu estou criticando os defeitos do outro, muito provavelmente eu seja diferente, não é? Então, numa visão superficial deveria ser, mas normalmente é o contrário. Quanto mais eu falo do outro, mais eu tenho a necessidade de desviar os olhares de uma conduta idêntica, às vezes, que eu tenho. Da minha janela de vidro, né? Ele pergunta, o que nos faz perder o humor? Às vezes tem gente que perde o humor porque desenvolve uma espécie de uma carapaça de que não, eu tenho que passar uma imagem de uma pessoa séria. Para todo mundo, para eu ser promovido, para os meus vizinhos me respeitarem e tal. Então eu ando carrancudo, não sorrio para ninguém, a cara fica até dura. Assim. Tem gente que tem essa cara, assim, parece que assim, acho que não dá para sorrir com aquela cara ali, né? A boca não dobra. E às vezes a pessoa vem também da superficialidade da pessoa achar que ser sério e ser triste é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa que leva as suas responsabilidades a sério e que procura cumpri-las da melhor maneira possível e ao mesmo tempo ser alegre. Os espíritos verdadeiramente superiores são alegres. Aqueles que você vê que são superiores, tidos como superiores, mas que estão sempre carrancudos e tudo, ainda falta caminhar um pouquinho, falta desenvolver a alegria. Né? Falta desenvolver a alegria, porque a alegria vem de Deus, a tristeza não vem. No livro dos Espíritos não fala que quanto mais a gente evolui, mais feliz a gente fica? Então por que a gente tem que parecer triste? Alguma coisa não está batendo.
Alegria é uma característica do espírito que já caminhou. E mais que alegria, a felicidade. O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Normalmente o que mais reclama, que vive revoltado contra os outros, é o que menos faz para ajudar. Não é? É aquele mecanismo que a gente estava falando, de desviar dos outros, reclamar para desviar dos outros a atenção sobre mim mesmo. Se eu estou reclamando, devo ser melhor que todo mundo. Né? Ou é porque às vezes as pessoas não são como a gente quer que fossem. E eu vou dizer para vocês, graças a Deus que elas não são. Porque se fossem, a gente não saberia lidar com elas. Elas seriam muito diferentes da gente. Vou dar um exemplo para você. A gente reclama dos filhos, né? Que o filho faz bagunça, isso e aquilo e tal. Não obedece. Tá? A gente vive reclamando. Você está pronto para ter um filho como o Francisco de Assis, por exemplo? Você chega em casa, tem 130 moradores de rua lá, aquela fila no quintal e ele distribuindo. Passou teu cartão de crédito lá pela internet que não precisa de senha e comprou comida para todo mundo. E você está endividado até 2050. Ele doou, chega em casa, ele doou todas as suas roupas. Não tem televisão mais, ele doou tudo. Ficou só ele e a casa lá. Você tá preparado para isso? Não tá. Eu não tô. Então, graças a Deus, né? E a gente reclama não só de filho, do que for, mas de familiares. Reclama dos familiares. Minha família não... Eu devo estar... Sou um peixe fora d'água porque minha família não é nada do que eu queria que fosse. É muito diferente de mim, eu me sinto um peixe fora d'água. Bom, aí tem dois caminhos. O Espiritismo ensina que a gente evolui em grupos e que nesses grupos os espíritos são de graus variáveis de evolução, certo? Alguns vêm mais para ensinar o resto do grupo e ao mesmo tempo fazer uma espécie de prova, e o outro vem mais para aprender ali, para servir um pouco de prova para aquilo. Então assim, se os nossos familiares são difíceis, talvez se a gente tiver razão, né, porque às vezes isso é só a nossa visão. Se os nossos familiares são difíceis, talvez estejam realmente para aprender com a gente e tudo vai se resolver. Agora, se fosse como a gente queria, que os familiares fossem anjos e tudo, quem que seria o lanterninha ali que estaria para aprender? Seríamos nós. E o que é melhor? Então a gente está exatamente onde a gente tinha que estar. A gente está o Haroldo Dutra outro dia falou isso. Ele falou que uma pessoa falou para ele uma vez que ele estava triste quando ele tomou posse lá no lugar onde ele tomou posse do cargo dele. E uma freira, se eu não me engano, falou para ele assim: meu irmão, a gente tem que saber florescer onde Deus plantou a gente. Bonito, né? Uma coisa tão simples e tão sábia ao mesmo tempo, né? Só que a gente precisa, esse autoconhecimento, ele exige humildade. Por que humildade? Humildade não tem nada a ver com humilhação, né, gente? Humildade, você tem que ser sincero com você para saber distinguir o que é e o que não é. E ninguém pode distinguir por você. Cada um de nós é que é responsável e tem os instrumentos necessários para se autoconhecer. O outro não tem esse instrumento. O outro, no máximo, pode fazer um julgamento do ego. Mas o autoconhecimento é com a gente mesmo. E aí a gente não pode disfarçar. Querer disfarçar. Às vezes a gente disfarça o que é ruim e o que é bom também. A pessoa recebe um elogio, fica bravo. Porque, imagina, está me elogiando, está mentindo, está me bajulando. Não, às vezes o elogio é sincero. Mas também a gente tem a mania, às vezes, de disfarçar o que não é tão bom. Disfarçar para a gente mesmo. Né? Por exemplo, ele estava falando da comida. Né? Você vai falar com o cara lá que come 5 kg de carne lá no almoço, ele vai falar que não é um glutão, ele é um bom vivan. Muda de figura, não muda? Você vai falar pro cara lá que é briguento, qualquer coisa, eu não sou briguento, eu sou corajoso, sou destemido. Aí já fica mais bonito, né? O defeito é o mesmo, mas tem nomes diferentes. O orgulhoso acha que ele tem dignidade. Né? Amor próprio, exatamente. Tem dignidade, não é? Né? O
o orgulhoso, ele sente assim, né? Não, eu sou uma pessoa digna, uma pessoa... E o egoísta pensa assim, não. Ele não acha que ele só dá valor para ele. Ele pensa assim que ele está se dando o devido valor. São as mesmas coisas. Mas dependendo do nome da roupagem que a gente dá até para engolir, né? Nos outros é mais difícil, mas na gente, essa roupagem faz com que muitas vezes a gente passe décadas engolindo essas coisas só porque a gente embrulhou elas num papel de presente. E aí a gente acaba não sendo sincero com a gente mesmo de saber dizer o que é bom e o que já não é tão bom. Principalmente pelo que a gente já aprendeu. Né? Já caminhou, já leu, já escutou, já falou, já trabalhou. O que era suficiente ontem pode não ser mais suficiente hoje. Que a gente vai se tornando mais responsável. Ou seja, a gente já tem o desejo do bem, senão não estaria aqui agora. Essa hora aqui, ó, 9 horas da noite quase. Né? Poderia estar assistindo filme lá, alguma coisa assim. A gente já tem o desejo do bem. Isso não dá para negar. Mas a gente já tem a vontade real de se afastar do mal? Por mais prazeroso que ele seja? Né? No livro Ação e Reação fala muito disso lá. Os próprios obsessores lá dão uma lição, quando eles falam assim, que cada um carrega meio que na esfera mental dele ali, qual é o desejo central dele, qual é o tema central. A gente está pronto para, por mais prazeroso que seja, se o tema central não for tão bom, a gente se afastar dele e mudar um pouco esse tema central? Elevar o nosso tema central? Ele fala muito de saúde aqui, o De Luca, no texto dele. Né? Com pensamentos e sentimentos equilibrados, você equilibra o teu perispírito, o teu corpo espiritual. O teu perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Então a tua saúde que vai se manifestar no perispírito vai se manifestar fisicamente. A hora que as expiações acabarem, e se a gente parar de plantar, elas vão acabar mais rápido. Com o perispírito saudável pelos nossos pensamentos e sentimentos, o corpo físico ficará 100% saudável. E onde está a instrução para isso? No Evangelho de Jesus. Não interessa muito se você o compreende da mesma maneira que Kardec ou se você prefere ler lá apenas os 4 evangelistas e interpretar mais literalmente. Isso não faz tanta diferença, porque a essência está preservada. Né? Porque o que vai trazer a cura não é saber discutir as entrelinhas ali. O que vai levar à cura é saber vivenciar o Evangelho na vida. Criar o hábito de vivenciar o Evangelho. Os espíritos superiores começaram cultivando esse hábito. Começaram devagarinho. Começaram fazendo pequenos hábitos. Até que ele se torna um hábito que não muda. Você só faz o bem. E aí você será 100% saudável. Física, espiritualmente, moralmente, psicologicamente. Por isso que o Espiritismo nos fala, né? Tantas as religiões nos falam, que Jesus é o verdadeiro médico das almas. Que Ele te acompanhe, que Ele te abençoe, ilumine cada uma das suas escolhas. Obrigado. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, uma colocação, alguma pergunta, alguma curiosidade? Vocês não brigaram, um de cada vez. Dentro do tema, quando você citou a vivência, no capítulo 5 do Evangelho, no tópico Instruções dos Espíritos, se não me engano, item 22 ou 23, Kardec nos mostra como é que você vive o silício. E lá ele mostra como você deve sofrer para agradá-lo. É isso aí. É o bem sofrer e o mal sofrer, né? E às vezes a gente sofre desnecessariamente, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu estou cheio de problema. Se a gente parar para contar quantos deles são criação nossa, real,
E quantos deles são imaginários, talvez não sobrem tantos assim. Lógico, tem situações que vão sobrar mesmo, mas todas elas obedecem a um critério de evolução, a um critério de utilidade. O que não tiver utilidade, Deus não deixa você passar. O que não tiver o poder de te deixar maior amanhã, Deus não deixa você passar. Como você não deixa o seu filho passar por alguma coisa que não vai ser boa para ele, por mais que ele chore. Eu vou me permitir fazer um pequeno comentáriozinho. Tem um jornalista bastante conhecido, ele tem um programa numa rádio, um programa de 2 horas de duração, sempre no horário do meio-dia às 2. E sempre às sextas-feiras ele entra assim, e aí, pessoal, hoje é sexta-feira, temperança ou pé na jaca? Parece brincadeira, né? Mas resume bem, né? Tudo que a gente fizer, tudo que for lícito, sempre com um certo comedimento, né? Sim. Não há nenhum... O Paulo já deu essa receita, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Só você pode experimentar as coisas, mas não pode ser escravo de nenhum, né? Você estava comentando daquela pessoa que perguntou, né? Por que Deus faz eu sofrer, né? Uhum. E a gente esquece muito, né, Amir, de que o sofrimento ele é causado pelas escolhas que nós fazemos, né? E o sofrimento também, ele não precisa ser sofrimento, porque às vezes a dor é necessária, a gente sabe disso, né? Uhum. Mas de acordo com que você compreende essa dor, da limpeza que está fazendo o meu mob, né? Está me ajudando a entender, e aí eu passo pela dor com facilidade, com mais tranquilidade. Porque eu sei que o Pai está olhando pela gente, né? É aquela da gente ter a certeza da imortalidade da alma e a fé no futuro, a gente passa melhor por ela, né? E a gente precisa saber também, nesses momentos mais agudos da coisa, saber colher os ensinamentos da dor, para que ela dure menos, né? Quanto mais a gente deixar aquilo ensinar, mais a gente consegue fazê-la que ela dure menos, né? E nenhum de nós está isento da dor, né? Num planeta de expiação e provas, elas só são diferentes. Então, Amir, você tinha citado Paulo, e eu sou suspeita, eu sou uma apaixonada por essa criatura, por tudo que ela representou, por tudo que ele fez, por toda a luta interna em transformar a informação em conhecimento. Ele passa os 32 anos seguintes da conversão dele nessa batalha diária, né? O filme que lançaram agora, que é sensacional, resgata Atos dos Apóstolos e alguns trechos das cartas. Numa das falas do filme, que é o resgate de 2 cartas de Paulo, ele fala exatamente isso para Lucas. Ele diz, Lucas pergunta, você não sente culpa por tudo que você fez antes de se tornar Paulo? Ele fala que Jesus o perdoou e deu trabalho a ele. Deu a opção dele mesmo, dia a dia, se perdoar. Então, ele diz assim, com isso eu já me perdoei, embora traga as responsabilidades diárias. E ele diz uma frase muito bonita, ele diz assim, a gente nunca pode esquecer de 2 coisas na vida. Uma é que a gente andou perdido, e a outra é que alguém encontrou você. Sensacional, né? Acho que ele quer falar. Dá para mais um comentáriozinho? Você falou que os espíritos superiores são alegres, né? E esse cara que está aí atrás de você, eu até hoje não vi uma única imagem dele com um sorriso largo de orelha a orelha. Pois é. Como eu imagino que ele deveria ser. Pois tá? é. Um cara super alegre, sorrindo o tempo todo, etc. Mas todas as imagens que nos mostram dele, você não vê um sorriso, e o que é pior, via de regra, a pior de todas as imagens, que é a dele pregado numa cruz, que é o que você encontra nas igrejas. Então eu costumo dizer o seguinte, que nós o crucificamos há 2000 anos atrás, e nós continuamos crucificando ele até hoje, não nos cansamos ainda de crucificá-lo. A gente fez os quadros dele, a nossa imagem e semelhança também, né? Pintou um Jesus triste, um Jesus daquela maneira, né? Meio Idade Média, assim mesmo, né? Aquela coisa do sofrimento. Quando
a gente deveria lembrar mais dos 3 anos, dos 33, né? Mas mais dos 3 últimos anos ali de ensinamentos dele. Porque se ele não fosse uma criatura alegre, se ele não fosse alguém que exteriorizasse felicidade, não atrairia tanto as pessoas, né? Você não vê uma pessoa triste, uma pessoa que anda acabrunhada, atrair ninguém. Você não vê. As pessoas são atraídas por pessoas alegres, por pessoas que emanam a felicidade. Porque no fundo é o que todo mundo quer ter. E alguém que chegou no grau que ele chegou, né, por mais que estivesse aqui numa situação conflituosa ali na época ali, com certeza se manifestava muito alegre, né? Imagina ele afagando as criancinhas, ensinando no Sermão da Montanha. Não dá para imaginar que seja alguém carrancudo, né? Alguém triste de jeito nenhum. Pelo menos é a imagem que eu faço dele. Né? Então, Amir, a gente tem uma pergunta bem sucinta do nosso amigo Lourenço. Um abraço para você, Lourenço. De São Luís do Maranhão. Ele fala o seguinte: se tudo está baseado no Novo Testamento do Evangelho de Jesus, nada mais óbvio e justo do que tratar e considerar suas curas. Allan Kardec, na Gênese, fala sobre o princípio elementar do universo, ou melhor, o fluido cósmico universal, e os espíritos confirmam que o ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Daí resulta o fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. As curas de Jesus, até hoje inexplicáveis pela ciência, com todo o progresso, não conseguiram replicar, inexplicáveis pela ciência, com todo o progresso, não conseguiram replicar suas curas. No meu entender, tem conotação com essa transformação. Mesmo com essa minha análise, você acredita que as curas de Jesus são inalcançáveis? Inalcançáveis? No nosso estágio atual, para nós são. Para ele, aquilo é brincadeira, né? Porque Emmanuel, em A Caminho da Luz, lá no comecinho, ele fala que Deus passou as mãos do... Isso há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Cristo, né? E Deus passa as suas mãos uma massa informe do Sol, ali deslocada do Sol, para que ele, com seus ministros, fosse moldando o nosso planeta em todos os seus detalhes. Temperatura, pressão, os tipos de vida que abrigaria, as fases que aquilo teria que passar, tudo, preparando para que a gente chegasse ao que chegamos hoje e onde a gente vai chegar. Para um espírito desse grau, fazer alguém andar, fazer alguém enxergar, me parece uma coisa tranquila. Né? Porque ele tem, como ele fala, eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele diz o seguinte, ele está em plena comunhão com o Pai. Se ele está em plena comunhão com o Pai, ele tem poder total sobre a matéria. E o fluido cósmico universal é um tipo de matéria. E de uma maneira muito bonita, tanto Emmanuel quanto André Luiz, eles falam assim que o fluido cósmico universal, a gente pode entender ele como o hausto, o hálito do próprio Criador. É a exteriorização da mente harmoniosa de Deus. Né? Lourenço está corretíssimo aí. Né? Acho que Kardec, na Gênese, explicou muito bem lá, tanto os milagres, né, ditos milagres, quanto as predições. É isso? Obrigado, gente. Então, nós vamos agradecer ao Amir pela palestra. Então, agora nesse momento em que nós, logo após termos assistido, termos podido participar dessa palestra tão bacana, tão construtiva, que nos leva a tanta reflexão. Então, esse é o momento da gente procurar ir um pouquinho além, da gente procurar se doar. É o momento da gente procurar vibrar de nós amor, compaixão, fraternidade, a todos aqueles irmãozinhos, em qualquer circunstância, que estejam, nesse momento, um pouquinho mais necessitados do que nós mesmos. Vamos vibrando pelo nosso planeta querido, pelos seus habitantes. Vamos vibrando para que haja paz, concórdia e união entre os homens.
para que a humanidade desperte, finalmente, para a necessidade de abandonar as lutas, as guerras, as rivalidades, as contendas, para a necessidade urgente, premente de unir-se e de junta, unida, lutar, sim, mas não lutar uns contra os outros, mas lutar uns ao lado dos outros, lutar pelo bem comum, lutar pela erradicação do mal, das doenças, da miséria, da fome, das desigualdades, lutar, enfim, para que se aproxime, para que esteja cada vez mais próximo. Um dia em que esse nosso planeta querido possa alçar-se da condição de mundo de expiações e provas a de mundo regenerador, onde o bem predomine absoluto sobre o mal, onde a luz reine absoluta sobre as trevas. E aí sim nós estaremos efetivamente no mundo de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos nos preparando para a próxima etapa dos trabalhos, que são os passes. Graças a Deus.